aqui do Projeto Estudo do Áudio. Você acabou de ver que a gente está aqui, então, na usina, né? Na Spark, na verdade, usina. Junto, então, nós estamos aqui com o Renzo da usina. E por muita gente anda me perguntando, acho que você acabou de ver no título aí do vídeo, como é que a gente faz para definir qual é a fonte, né, que a gente usa para o nosso sistema de som. Eu acho que nada melhor do que vir um fabricante para trazer essa resposta para você. Então fica com a gente nesse vídeo que, além de conhecer a fábrica, você ainda vai ter essa resposta aí com o bate-papo que nós temos com esse monstro aqui, né, cara? Então vem junto com a gente. Bem, cara, eu acho que, Enzo, é muito interessante pra galera, antes, né, mesmo da gente trazer essa resposta, entender um pouco da tua história. Como é que nasceu essa ideia de fabricar fonte, né, cara, no Brasil, assim? Cara, como que começa a minha história, que também começa, que é a história da usina da Spark, né? Uhum. Eu, desde criança, sempre gostei de som, de carro, tinha som no meu carro, e eu via que tinha deficiência de uma fonte para alimentar o sistema de som do carro. Tinha só aqueles carregadores de transformador, inclusive eu fabricava no começo, antes de ter a Spark, de ter a usina, eu fabricava os carregadores e vendia para amigos, né, próximos. Eu falava pro outro, aqui tem um rapaz lá em Sacramento que faz, liga para ele e tal. E eu fazia o carregador, só que eu pensei que eu tinha que melhorar o produto, fazer um produto comercial. E como eu sempre gostei de eletrônica, de mecânica, eu comecei a estudar eletrônica, fazer um curso técnico e comecei a desenvolver fonte chaveada, que é o caminho para você fazer uma fonte mais compacta, né? Porque você pegava uma fonte de 50 amperes de transformador, pesava lá seus 15 quilos. Pesadão, é. Pesadona. Uma de 60, 70 nossa hoje pesa 2 quilos no máximo. Então a diferença é muito grande, né? Além do tamanho físico em si, né? Mais compacta, recursos, né? Saída estabilizada, tensão de entrada bivolt automático, entre outras coisas que não era possível fazer numa fonte de transformador, né? Ou se fosse fazer, custaria muito caro, era inviável. Então a gente desenvolveu a linha de fonte chaveada. Eu desenvolvi no começo, fiz alguns protótipos, usava no meu carro para testar, para mostrar para o pessoal, e o pessoal ficava, né, fascinado, porque um negócio tão pequeno tocava um som grande. E daí começou a surgir a ideia de fabricar a fonte automotiva. E eu utilizava no meu carro um amplificador que eu também fiz na época para tocar sub, que eu gostava de competir, eu subi SPL nos campeonatos. E um dia eu estava no campeonato lá em Conquista e eu consegui conhecer meu ex-sócio, que era juiz da MTM e tal, e começamos a trocar ideia e lançamos a usina no mercado, entendeu? Ficamos juntos por algum tempo, depois por divergência, separamos a sociedade, ele seguiu a vida dele, eu segui a minha com a usina, e virou o que virou hoje, né? Virou referência em fonte automotiva. Tem muitos lugares que o pessoal chega e pede uma usina, é como se fosse uma fonte, né? Uma usina, já acho que usina é sinônimo de fonte, né? Aqui na nossa época, aqui na nossa região teve uma época que pirâmide, que as pirâmides, né? Era referência de módulo de potência, né? Uma pirâmide e tal, nem era pirâmide, entendeu? Sim. E tem lugar que a usina realmente virou referência de fonte, né? Legal. Porque realmente a gente lançou o produto no mercado, o nome fonte automotiva não existia. Na época que eu comecei a fazer, a banda tinha uma Vox Energia, a STS tinha umas FA lá, umas grandonas, as fontes grandonas, mas não era um produto assim comercial, era muito caro, não era acessível ao público que queria ter uma fontezinha para carregar a bateria do carro, ligar num sítio no fim de semana, né? E a usina ela veio para suprir esse mercado, né? Como um nome de fonte automotiva. Então ficou ligado, né? Uma coisa na outra. Claro, você fez essa associação. Isso, porque não existia o produto em si, né? E chegou onde chegou. A gente foi desenvolvendo tecnologia, melhorando, lançando cada vez mais produtos, fazendo fontes que o pessoal precisava, escutando os clientes. Igual tem a linha aqui, Revidute, que é uma linha que conta com 4 coolers de ventilação, são 2 dissipadores de calor, um em cada lado da placa, que melhora a eficiência da fonte, a eficiência de dissipação de calor. Esse produto na época foi um produto pensado para o Nordeste, que lá o cara vai ligar o som e já começa tocando com 40 graus. Já a temperatura já está lá em cima mesmo, de base. Enquanto aqui para o sul, o pessoal vai tocar, tá 25 graus de temperatura ambiente, dependendo de onde você está aqui. Então essa linha a gente fez pensando no pessoal de lá. Todas as modificações que a gente foi fazendo na fonte foi pensando nos clientes, ouvindo, né, ideias. Igual o sistema Smart Cooler, antes você ligava a fonte ficava com a ventilação no máximo o tempo inteiro.
E é um ruído indesejável. Às vezes você tá com som baixo, ou às vezes vai montar aquelas caixinhas residenciais e ficava o barulho do cooler, né? Soprando e incomodando. Você está escutando com volume baixo. Então a gente desenvolveu o sistema Smart Cooler para controlar a velocidade do cooler. Ele só ativar na velocidade máxima quando realmente for necessário que a fonte aquecer. Agora, recentemente nós lançamos o sistema Smart Charger, que mesmo a fonte tendo aqui o ajuste de tensão, né, e de corrente, ele faz o ajuste de tensão automático. Se ele deixar em 14,4, automaticamente ele alterna entre 13,8 e 14,4 de acordo com a necessidade de carga das baterias. Aproveitando essa oportunidade, assim, Renzo, que você está falando sobre 13.8, 14.4, a gente aproveita para tirar outras dúvidas do pessoal que pergunta aqui no nosso canal. Que uma das coisas é, para tocar o som e para carregar, qual é a tensão ideal, assim, né? A gente já tem, basicamente, já teve vídeo aí falando no canal, mas eu gostaria de ouvir um fabricante falando sobre isso. É porque, assim, cara, depende muito, né? O ideal é manter em 14,4. Tocando. Por quê? Você tem a bateria e tem a fonte. O potencial da fonte sempre é mais alto que o da bateria. Então, na hora que você gera picos de consumo que a fonte não consegue suprir, a tensão cai, porque a fonte limita, né, na corrente. Essa fonte é 320. Se tiver um sistema que consome mais que 320, até ela vai começar a derrubar essa tensão. A fonte vai alimentar. Passou disso, as baterias entram alimentando junto com a fonte. Então, assim, se você manter a tensão sempre em 14,4, vamos supor que você teve um pico de consumo. Você consumiu da fonte mais das baterias. Mas depois que passou esse pico, tem aqueles momentos da música que corta o grave, não tem grave, tem só médio, alguma coisa, o consumo cai, a fonte entra carregando as baterias. Sobrou, né, corrente no sistema, a fonte, você consumiu menos que 320, o que tiver sobrando ali vai para as baterias. Vai para a bateria. Então você vai tocar o dia todo e as baterias sempre vão estar cheias. Ou seja, é interessante porque muita gente acredita que a fonte, digamos assim, ela entra como uma nova bateria no sistema de som. Então, é basicamente o que a gente sempre comentou aqui no canal. Se eu tiver com a tensão alta, ou seja, se a fonte tiver 14.4, na verdade ela está suprindo o sistema até a quantidade de corrente dela. Isso. Depois que o sistema demandar mais do que o consumo dela, essa tensão cai e ela equaliza com a das baterias. A bateria, ela começa a fornecer energia para o sistema na hora que a tensão cai abaixo de 12,5, né? Isso. Então, acima disso, praticamente quem está fornecendo energia para o sistema é só a fonte. Legal. Depois que a tensão cai, que a bateria começa a mandar efetivamente assumir. mandar a corrente junto, né? Ela assume junto com a fonte, né? Porque a fonte ela nunca para de mandar corrente. Certo. Só se ela desligar, acontecer alguma coisa, mas ao contrário, enquanto ela está ligada, ela está mandando a capacidade máxima dela. Chegou no limite, as baterias começam a mandar junto, né? Legal. Então o ideal é que você mande sempre a tensão da fonte mais alta que das baterias, justamente para fazer essa carga entre, né, a hora que o volume do som abaixa, às vezes você muda de música, abaixa um pouco o volume e a fonte sempre está completando a carga das baterias. Então às vezes você vai chegar no final do dia, tocou o dia inteiro e a fonte e as baterias estão carregadas. Estão carregadas, porque a fonte assumiu o tempo todo. Isso, porque as baterias elas suprem só os picos de corrente, né? E a fonte assumiu o consumo médio do som. Não, muito legal esse tipo de resposta. Agora, uma das coisas legais de ter vindo numa fábrica de fonte, porque não é só mostrar isso, né? É ter participado de uma aula. O pessoal está vendo as imagens aí que foi uma aula, ter visto a tua fábrica e o cuidado que vocês têm. Eu vi que desde o início do processo, né, vocês tomam muito cuidado assim, no desenvolvimento da fonte. A gente acompanhou passo a passo de que entram as placas, eu tenho um processo, eu vi que tu tem um processo ali de soldagem, né? Isso. Conta um pouquinho mais que cuidado vocês têm até entregar a fonte. A placa ela vem do nosso fornecedor sem nenhum componente, né? Certo. A gente fala que dentro da fábrica é placa virgem, porque ela não tem nada inserido nela. A placa a gente faz o projeto, passa para um terceiro, ele fabrica a placa e entrega. Tem toda a parte de inserção. Você viu ali que é PTH, é feito manual, é SMD, a gente faz fora. Então, assim, tem toda aquela inserção, é tudo muito minucioso, feito com todo cuidado, passa na solda, vem depois para aquela parte onde insere o transformador, o indutor, o conector, faz aqueles reforços na placa, porque tem lugar, por exemplo, essa fonte 320 tem uma trilha dela aqui, que é a trilha que sai no conector de saída, que vai passar 320 A contínuo. Então, tem que ser dimensionado para essa corrente. Então, se não fizer aqueles reforços lá, a trilha vai aquecer e vai abrir, a trilha estoura. A gente percebeu essa preocupação que vocês têm de realmente manter o negócio bem robusto. Inclusive, eu vi que vocês testam periodicamente, digamos, vocês têm... Todas as placas. Todas tem as placas são 100% testadas. Você vê no vídeo aí, pessoal, que
A placa ela passa por 2 testes. Ela tem o teste somente da placa na bancada, onde a fonte é exigida em corrente máxima durante um período de 5 minutos, para testar se o dissipador foi montado direito, se os componentes estão realmente assentados no dissipador de calor, que ele tem a função de retirar o calor do componente e transferir para o ambiente, através da ventilação, né? Que o cooler ele puxa o ar frio, passa ele através do dissipador, sai o ar quente de cá. É como se fosse o radiador do carro. Então o componente ele tem que estar bem assentado ali no dissipador, senão ele vai queimar. Claro. Ele vai aquecer até queimar. Até que ele queima. Entendeu? Claro. Porque o leitor, a proteção de temperatura é feita pelo dissipador, não pelo componente. Certo. Então faz certo. a leitura do dissipador, porque pelo dissipador você tem uma média da temperatura de todos os componentes. Então se o componente não estiver assentado ali, vai queimar. Então o primeiro teste já comprova se realmente, cara, foi tudo bem montado. Se foi tudo bem montado. E eu vi que tu depois tem um segundo teste lá. Depois a placa é montada no gabinete, soldado o fio, conectado à ventilação, a parte de acessórios do gabinete, o display, e ela passa por outro teste, onde é feito o ajuste do display. Cada display é ajustado, faz a escala de corrente, a escala de tensão, para você ter 100% de certeza do que está marcando aqui é o que realmente está saindo da fonte. Legal vocês terem visto assim o processo. Eu tenho que admitir que eu não esperava tanto, assim, mas eu achei fantástico o trabalho dos meninos aqui. Muito bom mesmo, foi uma aula. Acho que é muito importante a gente ter esse bate-papo, trazer conteúdo, não só para o pessoal que acompanha o nosso canal, mas também para os treinamentos que a gente faz, né? E falando em treinamento, eu imagino que o cara está segurando até agora no vídeo porque ele quer a resposta na hora de definir a fonte. A gente andou conversando sobre isso, de decidir qual é o tamanho da fonte que ele compra pro som dele, né? E aí, o que é que o fabricante sugere? A fonte é um pouco complicado, né? É igual a gente estava comentando, que depende muito do estilo de som. Por exemplo, você pega um som de subgrave, igual o trio goiano, que é sub, é um consumo mais RMS. O amplificador trabalha sempre ali. Ou seja, praticamente a potência máxima, então o consumo do som é maior. Você pegar um pancadão, que é mais pancada, o consumo é menor. Um trio, aquele trio nordestino, né, que é o sistema 2, 3, 4 vias, o consumo dele é mais alto porque tem bastante médio, né? O médio acaba que, mesmo que não tenha um grave na música, o médio exige muito. Exige muito também, né? Então, assim, geralmente a gente tem uma continha que a gente usa, que é o quê? Você somar a potência RMS de todos os amplificadores e dividir por 50. Inclusive dos amplificadores de alta também. Divide por 50. Todos os amplificadores. Deu 20 mil watts, você divide por 50, vai dar uma fonte de 400 amperes. Certo. Isso com as baterias recomendadas pelo fabricante, mas não é uma receita de bolo. Claro. Porque é aquilo que a gente estava comentando, vai depender estilo de música, né, estilo de som. Claro, o som de sub consome mais, o som de trio às vezes consome menos. Então depende muito. E tem aquela continha de pegar a potência RMS, dividir por 20 para usar a fonte sem bateria. Certo. Para montar uma caixa Bob, esse tipo de coisa, mas é aquele negócio que a gente estava comentando, não é uma receita de bolo. E ainda assim, pegando esse dividido por 20, ela ainda vai sofrer, né? O ideal era que pudesse pegar a potência do amplificador, dividir por 10 para deixar ele aliviado. Aí você vai ter sobra de potência na fonte para alimentar o amplificador. Então assim, para a gente trazer um resumo geral para quem está nos assistindo, a gente poderia dizer que é o seguinte, tu tem uma banca de bateria boa, que alimenta o sistema, pega a potência total dos amplificadores, divide por 50. Não vai usar uma banca de bateria, uma banca de bateria leve ou até 100 banca de bateria, potência total dividido por 20. E se tu quer que trabalhe descansado, sempre vai ter energia, vai tocar por um longo período de tempo, não quer ter dor de cabeça, pega a quantidade de amplificadores e divide por 10. É basicamente essa conta. Não tiver bateria. Com bateria você pegar e fala assim, eu vou usar no extremo. Pega a quantidade de potência de amplificador, divide por 20. Né? Que já quando consegue você tiver subir. Bateria, você quer usar no máximo. E a fonte vai trabalhar tranquilo. Ou seja, é legal essa colocação, até para deixar claro para o pessoal, por exemplo, eu já gravei alguns vídeos aqui no canal, falando a ideia de usar o Bob sem bateria, só com fonte, em que algumas pessoas comentaram que eu disse que não pode usar. Galera, pode. O cuidado que você tem que ter, que eu comentei nos vídeos, o problema é que a fonte vai ficar muito parruda. E na grande maioria das vezes, quem faz um Bob pequeno não quer investir na fonte parruda, e a fonte parruda exige mais da tomada. E às vezes a gente nem tem essa tomada para ligar. Então é legal pôr uma bateria. Tem aquele Bobzinho que você gravou o vídeo ali. Tem uma bateria. A gente tem um Bobzinho com um amplificador de 400 watts. Ele tem uma bateriazinha de 7 amperes e uma fonte 12. Toca o dia inteiro tranquilo. Sem problema. Porque tem a bateria ali e ajuda. Se eu não tivesse essa bateria, eu teria que colocar uma fonte 40. Aí então, imagina, a carga já fica maior. Então. Custo-benefício. Exatamente. Aí a análise do instalador, do projetista que
que vai fazer o projeto de som analisar isso, qual que é o custo-benefício. Claro, sem dúvida. Galera, ó, eu queria ficar muito mais tempo conversando aqui, porque, cara, foi um aprendizado. A gente está um tempão já aqui na fábrica do Renzo, vimos muito o processo dele, adoramos, foi uma aula perfeita. Renzo, te agradeço de coração por ter abriu as portas pra gente, trouxe conteúdo aí pra galera do nosso canal. Eu sei que se eu botar um vídeo muito longo, a galera acaba não assistindo, conheço vocês aí, sei que vocês acabam não assistindo, mas, cara, foi irado, obrigado de coração mesmo, Renzo, ter né, dado essas informações inteiras. Galera, ó, usina, vocês viram o processo dos caras. Eu, particularmente, quando eu mostro pra galera que eu gosto de usina, não é porque os caras dão R$1, tá aqui o Renzo pra comprovar, não me dão R$1, é porque eu gosto. Eu comprei a marca de coração por gostar tanto da usina, e eu acho que agora você vendo esse vídeo, tá vendo a responsabilidade dos caras. Aproveita a oportunidade para te pedir, né? Se inscreve aí no canal, é você quem fomenta pra gente fazer isso, né? Viajar, vir buscar conteúdo, né? Bota teus comentários, o que é que tu acha aí dela, se tu usa. Cara, tem uma crítica para colocar? Coloca também aí, porque a gente passa. O canal também da Spark Usina. Segue, vou deixar aí. Também tem, sempre a gente está colocando vídeo bem técnico, explicando. Ótimo. Coisas da fonte, a fonte testando a fonte na bancada. Ótimo, então ó, vou deixar aqui embaixo na descrição, deixar também o Instagram dos caras aí, não deixa de acompanhar. E galera, obrigado de coração, tamo junto, um grande abraço e até depois.